Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a Bíblia. Hoje, dando continuidade, nós falaremos a respeito do seguinte tema: como interpretamos os Salmos, e hoje, especificamente, nós falaremos a respeito da classificação dos Salmos. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós falaremos ainda como interpretar Salmos, mas aí falando mais especificamente sobre interpretação. Hoje aqui nós apresentaremos aí 7 tipos de salmos, que é muito importante a gente saber para que a gente consiga interpretá-los corretamente. É claro que esses 7 tipos os 7 tipos apresentados pelo autor do livro que estamos utilizando, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Alguns colocam menos tipos, alguns colocam mais, mas esses 7 já vão dar uma noção muito boa para nós. Então vamos lá, sem mais delongas. Perceba essa imagem aí. Veja que interessante, você tem aqui uma árvore. Aqui, outra árvore, árvore, árvore. Várias árvores. Porém, você não pode dizer que todas são iguais. Então, você aqui tem diversas espécies de árvores. E o interessante é que os salmos, eles também são diversificados. Você não tem apenas um tipo de salmo, você tem diversos. Então vamos lá falar dos tipos mais comuns de salmos. Nós temos os salmos de lamentação, de louvor, de ação de graças, de celebração, de sabedoria, de arrependimento e os salmos imprecatórios. Nós falaremos um pouco a respeito de cada um deles e daremos alguns exemplos aqui interessantes. Primeiro, salmos de lamentação. É o mais comum na Bíblia, representa 1/3 do saltério, para você ver a quantidade e a importância desses salmos de lamentação. Nós temos os exemplos de salmos de lamentação lá no Salmo 3, 9, 12, 13, 17, 42, 60, 74, 94 e 139. Neles, uma pessoa ou grupo clamam a Deus em aflição. É tão importante nós sabermos a respeito desses salmos de lamentação, pois hoje nós vemos nos louvores das igrejas que muitas vezes as pessoas ignoram o sofrimento humano. E a nossa vida ela é sofrida. E o salmista deixa isso muito bem claro nos salmos. E a gente deveria olhar com outros olhos para esses salmos de lamentação. Então as músicas de hoje elas ignoram muito as dificuldades da vida, se focam mais na parte alegre, que é importante também, mas ignoram a aflição. Se você vê aqueles hinos antigos, muitos deles falavam a respeito de aflições, porém sempre com a fé e a esperança de que Deus nos sustentaria. É muito comum encontrar nesses salmos de lamentação invocação a Deus, descrição da aflição, apelo por livramento, afirmação de confiança em Deus, confissão de pecado, comprometimento em fazer certas coisas quando Deus responder, louvor e reafirmação do pedido. Isso é muito comum nós encontrarmos nesses tipos de salmos. Vamos para o exemplo, está lá em Salmos, no livro de Salmos, no Salmo 3, versículos de 1 a 8. Perceba a estrutura. Eu não vou ler todo, ele é grande, mas aí está na sua tela, você pode lê-lo. Mas veja a estrutura do Salmo de Lamentação, como é interessante. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Perceba, aí você vê uma lamentação. E na sequência, porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. E aí continua o salmo. Então perceba, essa estrutura é bem característica nos salmos de lamentação. Lamentação e fé são expressões complementares. Então, como você pôde ver aí na estrutura, um lamento, na sequência, a fé e a esperança em Deus. Até o clamor de Jesus na cruz, ele tem essa estrutura da lamentação e fé. Jesus diz, por que me desamparaste? E é acompanhada das palavras, Deus meu, Deus meu. Então perceba, até Jesus Cristo, quando ele foi fazer um lamento, ele reconhece, Deus meu,
Deus meu. Você pode encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus 27:46 e também no Salmo 22:1. O próximo tipo de salmo são os salmos de louvor. Aqui o tema proeminente é o louvor a Deus. Você pode encontrá-los lá no Salmo 106, 111 a 113, 146, 150. Então, nesse caso dos salmos de louvor, Deus ele é louvado como Criador, como Salvador de Israel e como soberano sobre a história. Um exemplo que não é agora, mas nós veremos, ele vai conter essa estrutura básica aqui, que é invocação a Deus, chamar a si mesmo e os outros para se unirem em adoração, enumeração das razões para louvar a Deus, bênçãos ou uma repetição da chamada inicial à adoração. Então você vê essa estrutura básica. Por exemplo, vamos lá no Salmo 106, versículos de 1 a 5. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. E aí continua o salmo de louvor. O terceiro tipo são os salmos de ação de graças. Eles agradecem a Deus por responder aos pedidos do adorador ou dos adoradores. Então ele pode ser tanto feito por uma pessoa, individualmente falando, ou por um grupo. Alguns elementos comuns desse tipo de salmo: convite aos outros para agradecerem ou louvarem a Deus, reconsideração das necessidades do salmista pela intervenção divina, louvor a Deus por sua salvação, linguagem do santuário, de sacrifício, procissões festivas, peregrinação, música, danças ou incenso. E por fim, bênção pronunciada sobre os adoradores. Opa, esqueci de um tema, que é a exortação final. Esses são os elementos comuns nesse tipo de salmo. Você pode encontrá-lo no exemplo que eu estou mostrando aí. Está lá no Salmo 18, versículos de 1 a 3, e depois eu coloquei o desfecho, que está ali no versículo 20. Esse desfecho aqui é a exortação final, o bênção pronunciada sobre os adoradores. Veja lá. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Lá no final do Salmo, retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então você percebe essa estrutura bem característica também nesse tipo de salmo. O quarto tipo de salmo são os salmos de celebração. Celebram o relacionamento pactual de Deus com o rei e com a nação, mais especificamente falando, a nação de Israel. Aqui nós encontramos duas subdivisões, que são os salmos reais. Estão ali os salmos onde você pode encontrar esses salmos reais. Eles celebram o rei de Israel como o governante que representa a Deus e que representa a nação diante de Deus. E os cânticos de Sião, que ressoam com louvor por Deus haver escolhido Jerusalém, também chamada de Sião, como o local de seu templo, das festas de peregrinação e do rei escolhido. Modelo de um bom rei está lá no Salmo 101, versículos 1 a 8. E este é o exemplo que nós temos desse tipo de salmo. Você encontra a segunda subdivisão, que seria Sião, no Salmo 87, dos versículos 1 ao 7. Lá você vai ter o título Jerusalém, amada de Deus. E aí vem: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. E aí vai. Então, nesses dois exemplos, você percebeu aí os dois subtítulos, que são os salmos reais e os salmos de Sião. Dando continuidade, nós chegamos ao tipo 5. São salmos de sabedoria. É um híbrido de cântico e literatura de sabedoria.
lidam com temas como a fonte e a natureza divina da verdadeira sabedoria e questões de injustiça experimentadas ou testemunhadas nesta vida. Então nós temos o exemplo aí, está lá no Salmo 1, de 1 a 6, que é um dos salmos mais famosos, mas vejam que interessante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse é o exemplo desse tipo de salmo que é muito interessante. O penúltimo tipo são os salmos de arrependimento, que podem ser individuais ou coletivos. Esses salmos de arrependimento, eles dão voz ao arrependimento do salmista. Talvez o mais conhecido seja o Salmo 51, que é aquele salmo feito por Davi depois de ele se arrepender de ter traído, cometido adultério com Batseba e ter matado Urias, colocando ele lá na frente de batalha para ser morto, para ele poder roubar a mulher do Urias. E ele se arrependeu e escreveu o Salmo 51. Mas tem outros como o Salmo 6, 32, 38, 102, 130, 143, etc. Então veja lá o Salmo 51, que é um claro salmo de arrependimento. Versículos 1 a 5 foi o que eu coloquei aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E aí continua o Salmo 51. Esse é um claro exemplo de salmo de arrependimento. E por fim, os salmos imprecatórios. Aqui eu queria chamar bastante a sua atenção, porque muito crente tem dificuldade com esses salmos e como fazer para conciliá-los, principalmente com as mensagens do Novo Testamento. Então vamos estudar um pouquinho a respeito desses salmos. São os salmos de maldição, esses imprecatórios. Por exemplo, Salmo 35, 60, 70, 109 e 140. Então há um clamor a Deus para que Deus decrete a justiça divina dele contra os inimigos do salmista. Geralmente, o pedido ele é acompanhado de uma recitação da inocência do salmista. Aqui é interessante a gente observar o seguinte: quando esse salmo vem com a recitação da inocência do salmista, ele não está dizendo que o salmista ele é impecável. Ele está dizendo que naquela situação ele é justo. Por exemplo, se você é acusado injustamente de ter praticado algum delito que você não cometeu, e aí você vai para um tribunal, você vai para uma audiência, você vai dizer o quê? Eu sou inocente. Eu não pratiquei esse crime. E é assim que deve ser entendido os salmos imprecatórios, porque diversas vezes o salmista vai dizer que ele é justo. E a gente não pode confundir e pensar que o salmista está dizendo que ele não tem pecado. Ele está dizendo que naquela situação específica ele não é culpado. Muitos cristãos têm dificuldade para harmonizar esses salmos com as exortações bíblicas a fim de perdoar os inimigos. Apesar disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os autores inspirados apontam para a intervenção final de Deus contra os malfeitores como uma fonte de consolo. Então você pedir a intervenção divina para que ele vá e te vingue de alguma injustiça que você sofreu,
Isso é uma fonte de consolo. E isso nós encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Veja lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, quando Paulo disse: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, a Deus. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Muitas vezes a gente esquece que a vingança pertence a Deus. Então, você não está pecando quando você ora a Deus para que Ele haja segundo a sua justiça, a justiça de Deus, que se apresenta como o vingador na palavra de Deus. Agora, você que não pode ser o vingador, você que não pode agir como se fosse Deus, mas você pedir que Deus intervenha, não tem problema nenhum. Então, ao clamar pela intervenção de Deus, o adorador ele alivia as suas emoções e descansa no único juiz que conhece todos os corações, palavras e ações. Quem é esse único juiz? Deus. O mesmo Davi, que pronunciou fortes orações de imprecação contra Saul, foi capaz de exibir restrição e graça impressionante para com seu inimigo na vida diária. Então você vê, Davi, ele fazia salmos imprecatórios contra Saul, pedindo para que Deus o vingasse do seu inimigo. Porém, quando ele teve a oportunidade de, pelas suas mãos, se vingar, quando ele podia ter matado Saul, o que ele fez? Ele falou assim: quem sou eu para botar a mão sobre um ungido de Deus? Se Deus quiser, ele intervém. Não sou eu que vou contra ele. Isso é muito bonito e muito didático. A gente aprende como faz essa harmonia entre os salmos imprecatórios e a questão da nossa visão de arrependimento, da nossa visão de perdão, da nossa vontade de querer que o outro também seja reconciliado com Deus. E esse é um ponto importante. Devemos levar em conta também que podemos estar agindo com injustiça e impiedade para com os outros. Isso é por demais importante. Por quê? Porque você tem que levar em conta que, às vezes, pode ter alguém orando a Deus de forma imprecatória para com você. É isso mesmo. Quando? Quando você está agindo de forma injusta para com alguém. Principalmente se você tiver um grau de hierarquia superior a essa pessoa. Então, tome muito cuidado com isso. Avalie sua vida, avalie seu comportamento, sua postura e veja se você que não pode estar sendo alvo dessa oração por vingança. Às vezes, é você que pode ser vítima desse tipo de lamento. Ao orarmos por nossos inimigos, asseguremo-nos de que preferimos fazê-los olharem para Cristo em arrependimento de seus pecados a experimentarmos pessoalmente a ira de Deus. Resumindo, você pode fazer uma oração imprecatória, mas você tem que ter em mente o seguinte, como diz em diversos ensinamentos bíblicos, principalmente do Novo Testamento, que a nossa dívida foi paga. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós deveríamos pagar com o nosso próprio sangue. E fomos perdoados pela graça. Um justo morreu em nosso lugar e pagou a dívida que nós não conseguiríamos pagar. Então, se você e eu fomos perdoados por algo tão grave assim, tudo que fizerem contra nós não será tão pesado assim. Então, nós deveríamos buscar sempre orar para que Deus transforme essa pessoa que está te oprimindo, essa pessoa que está sendo injusta para com você, para que Deus o transforme, para que Deus faça-o nascer de novo e essa pessoa depois testemunhe da graça de Deus e se torne um irmão em Cristo. Veja o exemplo de Paulo, maior perseguidor da igreja lá no seu início, foi transformado por Deus e depois virou aí o primeiro e, diríamos aí, o maior missionário da história da igreja. Então veja esse exemplo de um salmo imprecatório que você encontra lá no Salmo 137, de 1 a 9.
Então ele vai contando a história, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aí continua a narração. Mas veja lá no final. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso é um salmo imprecatório. É um pedido para que haja uma vingança para com o seu inimigo. Aqui no caso, quem fez o povo de Israel como prisioneiro, como escravos na Babilônia. Esse é um exemplo bem claro desses salmos imprecatórios. Conclusão que nós chegamos depois de ver esses 7 tipos de salmos. Que é importante nós conhecermos algumas dessas classificações a fim de nos ajudar a interpretá-los corretamente. Por exemplo, eu acho que desses tipos, o imprecatório é o que causa mais confusão. Muita gente vendo lá o salmista pedindo para que Deus se vingue de algum inimigo seu. Mas só que você sabendo desse tipo e sabendo do que trata esse salmo imprecatório, você vai conseguir interpretá-lo de uma maneira mais saudável, mais correta, entendendo sempre qual é a intenção do autor, para quem ele estava falando, como ele estava falando, entendendo o contexto da época, etc. Há salmos que se enquadram em mais de uma categoria simultaneamente. Então, alguns salmos, às vezes, vão ser imprecatório, mas no mesmo salmo ele vai ter salmo de louvor, de arrependimento. Então, às vezes, ele vai se enquadrar em outros tipos de salmo. Por isso, não fique muito preso a esse salmo é isso, esse salmo é isso, esse salmo é aquilo. Só entendendo essas divisões ou esses tipos de salmo já é um grande avanço dentro dos nossos estudos de interpretação bíblica. E por fim, há salmos ou cânticos em outras partes da Bíblia também. Muita gente pensa que salmos só é encontrado no livro de Salmos. Porém, você encontra salmos em Êxodo, em Juízes, em 1 Samuel, no Evangelho de Lucas, etc. Então a Bíblia ela é repleta aí de salmos e de cânticos. É muito bom a gente estar atento com relação a essas peculiaridades. Beleza? Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. Faremos o possível para responder o quanto antes. E se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e essa semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.